Na aula passada, eu falei sobre algumas derivadas aí, né? Que foi de funções trigonométricas, depois de funções exponenciais, depois de funções logarítmicas. A função exponencial que eu apresentei para vocês, a derivada, era aquela função especial f de x igual a e elevado a x. Até vou dar uma voltada lá só para mostrar a função que a gente tinha, tá? A exponencial que eu tinha mostrado para vocês, a derivada dela era essa aqui, ó. Essa, que eu até circulei com propriedade 14, tá? Como eu disse para vocês, a função exponencial ela pode ser qualquer função da forma a elevado a x, tá? Eu já fiz o gráfico, né, para vocês na aula passada. Quando o a é maior do que 1, o gráfico é assim, muito parecido com o gráfico do exponencial com a letrinha e. Quando o a está entre 0 e 1, ele é assim, ela é decrescente a função, tá? Bom, para essa função exponencial no qual a base é e, a gente tem uma propriedade muito importante. Como eu disse para vocês, é a única função para o qual a derivada dela é ela mesma, tá? Então a derivada da função exponencial quando a base é e é a que mais vai ser usada, tá? Então por isso que a gente já faz ela primeiro, já utiliza ela bastante desde o começo, porque é ela que vai mais ser usada. Hoje eu vou falar sobre a derivada da função exponencial quando a base for qualquer, que é essa casa aqui, tá? Mas vamos usar propriedades desta derivada aqui, a 14, e a derivada da função inversa da 14. Vocês lembrarem, a função inversa da 14 é o ln, tá? O ln ele é a função inversa da função exponencial, que foi a propriedade 15 que eu apresentei para vocês, que foi essa aqui, ó, a derivada, cadê? Onde tá? Onde tá? Tá aqui, ó. Essa aqui. Depois daquela conta toda, depois eu vou fazer um resuminho aí das propriedades que a gente tem, né? Das derivadas que a gente tem, para vocês terem aí esse resuminho, tá? Então, a derivada da função logarítmica, essa aqui é a função inversa da exponencial. Ela é 1 sobre x, tá? Essa é a derivada 1 sobre x. Como eu disse para vocês também, das derivadas das funções, ela é interessante. Por que ela é interessante? Porque quando a gente deriva a função logaritmo, ela transforma uma função diferente da natureza dela, né? Por exemplo, quando a gente tem um polinômio, a gente deriva um polinômio, a derivada no polinômio será outro polinômio, de grau menor, mas outro polinômio. Quando você deriva uma função do tipo racional, ela vai ser racional, vai continuar sendo uma função racional. Você deriva uma função exponencial, continua sendo uma função exponencial. Você deriva uma função trigonométrica, continua sendo uma função trigonométrica. Mas você deriva a função logaritmo, ela deixa de ser logaritmo, ela vira uma outra estrutura, ela vira uma função racional, é 1 sobre x, tá? Então ela tem essa propriedade interessante também. Bom, na aula passada eu fiz alguns exemplos de cálculo aí envolvendo tanto a derivada exponencial quanto da função logarítmica. E o interessante que foi trabalhar com funções compostas, tá? Envolvendo as funções logarítmica, exponencial, etc. Hoje eu vou falar sobre, não a última, né? Mas a última de hoje, antes de eu começar a apresentar propriedades, porque vão ter outras funções que serão importantes também, né? São pouco usadas, tá? São importantes porque aparecem, tá? Que são as funções que a gente chama de cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, etc., que são dadas como função da função exponencial também. Mas isso eu vou falar mais à frente, não vou falar hoje, tá? Bom, então o que eu vou fazer hoje, nesse momento? Eu vou calcular agora a derivada da função exponencial, esta aqui, ó, esta função, no qual a base é um a qualquer, tá? Não necessariamente e, mas um a qualquer.
Então, como é que eu faço o cálculo desta derivada aqui, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer vai ser aplicar a função logaritmo. Só para lembrar propriedades da função logaritmo, deixa eu colocar uma página a mais. Hoje está funcionando a minha caneta, tá? Testei, ela funcionou o dia inteiro, que é uma beleza. Deu para escrever bastante, preparei a aula de hoje, preparei a aula de amanhã, consegui escrever bastante. Se der problema agora é pirraça da caneta comigo. Ó, vamos colocar as propriedades de logaritmo que também já explorei na aula de pré-cálculo de logaritmo. Mas vou só lembrar aqui algumas propriedades que são importantes. Bom, o logaritmo, qualquer que seja a base, né? Você pode usar qualquer base, a base A aqui. Quando você tem 1b vezes 1c, o logaritmo ele pode ser escrito, né? O logaritmo de um produto, ele vira o logaritmo de b mais o logaritmo na base A de c, tá? Então essa é a primeira. Uma segunda propriedade aí é quando a gente tem uma razão e passa o logaritmo, isso aqui pode ser escrito como logaritmo na base A de b menos logaritmo na base A de C, tá? Essas duas propriedades aqui envolvendo um produto e uma divisão. Uma coisa interessante aí que o logaritmo faz é que ele transforma um produto numa soma e uma divisão numa subtração. Então, muitas vezes, a gente utiliza a escala logarítmica, tá, para transformar coisas que são não lineares em lineares. Tá? Então, é útil a escala logaritmo. Então, às vezes tem papel, né, usando a escala logaritmo, porque tem crescimentos que são do tipo logaritmo, quando a gente passa ele para a escala logaritmo, são crescimentos tipo exponencial, quando a gente passa ele para a escala logarítmica, isso aí vira uma reta, né, fica linear. Então, ela tem essas propriedades são importantes. Agora, a terceira propriedade, que é a que eu vou usar mesmo ali para aplicar a minha propriedade para descobrir qual que é a derivada da função a elevado a x é essa aqui, ó. Logaritmo de a. Quando você tem uma função, sei lá, b elevado a um expoente c aqui, o que, que vai acontecer nesse caso? O expoente vem na frente, então isso aqui vira c logaritmo de ab. Então, tinha um professor lá que dava aula que ele chamava a regra do Chibluff, né? Que estava aqui em cima e Chibluff na frente, tá? Então, essa propriedade é uma propriedade muito importante do logaritmo. Então, quando a gente pega um expoente, uma expressão no qual você tem expoente e você passa o logaritmo, o expoente ele vem na frente, independente de qual é a base aqui, tá? A base pode ser qualquer valor de a, desde que o logaritmo seja definido, tá? Lembrando que o a aqui tem que ser o quê? O a tem que ser maior do que zero, diferente de 1, tá? Qualquer a maior do que zero e diferente de 1, vale essa propriedade aqui. Só um particular aí é o seguinte, só para lembrar de novo, já falei na aula passada, é que se a for igual a e, então o log de e de uma função x a gente denota assim, ó, como ln de x. Então, se eu estou usando a palavra ln aqui aplicada em x, ela é um logaritmo numa base especial. Qual a base especial que eu estou usando? É a base e, tá? É essa aí que é a base que eu estou usando. Bom, então voltando aqui e olhando para essas propriedades, o que, que eu tenho? Olha, eu pego o a elevado a x, tá? Então eu vou apagar, vou fazer aqui a conta para vocês verem. Ó. Eu tenho a elevado a x. Faço o que aqui? Eu passo, por exemplo, o ln dos dois lados. Tá? O ln dos dois lados, não. Eu passo o ln de a elevado a x. O que, que é o ln de a elevado a x? Como propriedade, isso aqui vem o x na frente. Então, vai ficar x ln de a, tá? Então, isso aqui é uma identidade importante, que vem da onde? Daquela terceira propriedade lá.
Passei o logaritmo em um expoente do tipo a elevado a x, o que vai acontecer? O x vem na frente vezes ln de a. Aí o que eu faço, hein? Eu posso aplicar a derivada dos dois lados. Eu venho e derivo do lado esquerdo e derivo do lado direito. Lembrando que o ln de a é um número, porque a é um número, tá? A é um número. Quem varia aqui é x, tá? X é a variável, a é a constante. A é qualquer base. É 3, 5, 7, só não pode ser 1 nem negativo, tá? Zero também não. Então pode ser qualquer número diferente, é positivo, diferente de 1. Aqui o valor de a, mas ele é fixo. Tá? Agora x varia. Então o que eu faço? Ó, eu aplico a derivada em relação a x de ambos os lados, né? Então estou derivando o lado esquerdo, então apliquei a derivada aqui. Estou derivando o lado direito, apliquei a derivada aqui. Um detalhe, né? Então olhando para o lado direito primeiro, o que acontece? Como o ln de a ele é um número, tá? Ele é constante em relação a x, o que faz? Ele sai fora da derivada. Lembra quando você tem a derivada de x vezes uma constante? O que acontece? A constante sai para fora, então eu tiro a constante para fora. Então eu só derivo x. Derivo x em relação a x. Qual a derivada de x em relação a x? A gente já fez um monte de vezes aí. A derivada de x em relação a x é 1. Tá? E aqui agora, o que eu tenho? Olha, eu tenho uma composição de função. Vou até apagar para eu poder fazer ela. A conta está certa, tá? Não está errado não. Não estou apagando, não está errado não. É porque eu quero fazer ela usando um passo a mais, tá? Então, ó, olha aqui, eu tenho uma composição de função. Qual a composição de função que eu tenho? Eu tenho a função logarítmica composta com a função a elevado a x. Tá? Então, se a gente olhar aqui para as nossas funções aqui, né? Então você vem aqui no rascunhinho, então você pode escrever, né? O ln de a elevado a x, o que a gente faz? O f de x aqui é o ln de x, tá bem? E o g de x é quem está dentro, que é o a de x. Lembra? A gente está derivando a função composta. Qual a função composta? F composta com g de x. Como é que é a regra mesmo? É a derivada da f em relação a x avaliada em g de x vezes a derivada de g de x. Essa é a regra da função composta. Então lembra, ó, regra da função composta é muito importante na hora de fazer o cálculo. Então eu preciso calcular a derivada de f. Se a minha função é logaritmo de x, a derivada de f é quem? É 1 sobre x, tá? A derivada da função logaritmo é 1 sobre x. Então, jogando na fórmula que vai ficar 1 dividido por g de x vezes a derivada de g de x. Você fala, professor, quem é a derivada de g de x? É quem eu quero achar aqui, tá? Na verdade, se eu tenho g de x como ax, quem eu quero achar é o d dx de a elevado a x. Toda essa conta que eu estou fazendo é para descobrir quem é isso aqui, ó. Isso aqui é a minha incógnita, tá? É isso que eu quero saber. Então, ó, jogando aqui na fórmula agora da função composta, que eu fiz a conta aqui, ó, g de x, só para lembrar, é a elevado a x, então vai ficar 1 sobre a elevado a x d dx de a elevado a x, né? Então, jogando isso aqui, que é a derivada da função composta aqui, vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre ax d dx de a elevado a x. Tá? Bom, agora acabou. Por que acabou? Porque, ó, quem que eu quero achar? Eu quero achar isso aqui, ó. Isso que é a minha incógnita, é isso que eu estou procurando. Na verdade, eu preparei todo o exercício para a gente encontrar quem é o dAx dividido por dAx dx, né? Então, o que vai ficar aqui? Eu posso passar o ax para lá, então vai ficar o d dx de ax, vai ficar quem? Aqui vai ficar ln de a vezes a elevado a x, tá? Então, essa aqui é a 16ª propriedade, que eu vou colocar ela aqui de novo, né? A 16ª propriedade, que é a mesma coisa que está escrito em cima.
Eu só gosto de colocar o AX na frente, né? Que é a mesma coisa, tá? Tanto faz uma ou outra, as duas são a mesma coisa. Eu só gosto de colocar o AX na frente, porque é mais fácil de eu lembrar. Então, perceba que isso aqui generaliza a derivada da função exponencial. Quando a gente diz que generaliza, é que a função exponencial é um caso particular dessa derivada aqui. Como é que a gente olha que é um caso particular da derivada, dessa derivada aqui? Olha, note que essa aqui vale qualquer que seja o a, tá? Então, olhando lá para a nossa página, nossa outra página aqui, né, que é essa aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem isso aqui, ó, acabamos de deduzir isso aqui. Ó. Então, a derivada disso aqui é a elevado a x ln de a. Então, por exemplo, ó, se eu pedisse para você, exemplo, calcule d dx de 2 elevado a x. Você fala, professor, será que eu tenho que fazer a conta toda de novo? Óbvio que não. O que você faz? Você vem aqui e joga no lugar do a, você põe o 2. Então, a derivada de d dx de 2 elevado a x vai ficar o quê? Quem é o a aqui nesse exemplo? O a aqui é 2, tá? Então, é só jogar na fórmula. A fórmula é essa aqui, ó. d dx de a elevado a x vai ficar o quê? Vai ficar 2 elevado a x ln de 2. Pronto, olha lá. Olha lá que moleza, tá? Se você quiser calcular o d dx de 5 elevado a x da a, vai ficar o quê? 5 elevado a x ln de 5. Quem que é o a nesse caso? É 5. Você fala, professor, dá para usar números fracionários? Dá para usar até raiz, se você quiser. Raiz de 7. Posso raiz de 7? Pode. Qual a derivada disso aqui? Vai ficar raiz de 7 elevado a x ln de raiz de 7. Então, aqui a derivada de 2 elevado a x é 2x ln de 2. Derivada de 5 elevado a x é 5x ln de 5, né? Só jogando na fórmula. De raiz de 7 é essa fórmula que está aqui. E só uma última, só para comentar, é o seguinte, como eu tinha falado, e se a base for e? O que vai acontecer? Posso usar essa fórmula também? Claro que você pode usar essa fórmula aí. Se a base for e, porque ela vale para qualquer base, o que aconteceria? A pessoa começa a desconfiar de que ela vale. Ela vale, ó. Dx de elevado a x, a base aqui que eu estou usando é e no lugar do a, então vai ficar o quê? Ó? Vai ficar e elevado a x ln de e. Quanto que é ln de e? Ln de e é 1, tá? Isso aqui é 1, ó. Então, o d dx de e elevado a x é e elevado a x, que é o que a gente já tinha deduzido anteriormente, tá? Então, esta fórmula aqui, ela estende a fórmula do logaritmo, da derivada exponencial, desculpe. Ela estende a derivada do exponencial e para qualquer que seja a base aqui. Então, ela é mais importante, inclusive, do que a logaritmo, porque ela estende, né? Então, se você lembrar dessa, você não precisa lembrar do logaritmo. Só que o do logaritmo é muito fácil de lembrar, né? A derivada do exponencial. A derivada exponencial é muito fácil de lembrar. A derivada exponencial é a própria função. Tá? Então, vamos fazer um exemplo ali, né? Vamos fazer um exemplo. Qual exemplo que eu coloquei? Coloquei um exemplo aqui para a gente fazer genérico, né? Não coloquei nem número no lugar do a, deixei a mesmo. Então, a primeira derivada é a elevado a seno de x. Então, vocês percebam aí, ó, parece muito complexo os cálculos. Aí, ó, você vê, não é muito difícil os cálculos, tá? Desde que a gente identifique corretamente a composição de função, então, quando a gente vai fazer o cálculo, eu sempre indico da gente olhar para a expressão que a gente quer derivar, identificar o que está acontecendo antes da gente fazer o cálculo. Se for um produto, a gente já aplica a regra do produto. Se for uma razão, a gente aplica a regra da razão, do quociente, né? Se for uma função composta, a gente já aplica a regra da função composta. Então, o primeiro exemplo aí que eu tenho para fazer é a derivada de a elevado a seno de x, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma composição de função. Qual composição de função que a gente tem? A gente tem, se a gente estiver pensando que tem uma fg de x, né? A f é a função mais externa e a g é a função que está dentro. Ó, a função mais externa é o quê? Está acontecendo a elevado a seno de x ou seno
de A? É A elevado a seno de x. Então, a função mais externa é a função exponencial, tá? Isso aqui é um exponencial, tá? É A elevado a alguma coisa. Se fosse fazer o gráfico, isso aqui seria o gráfico de uma função exponencial, tá? Então, a minha função AF aqui, a minha f de x é A elevado a x, e a minha g de x é quem? É a seno de x, tá? Se vocês tiverem dúvida, você faz o quê? Você vai lá no rascunho e faz a composição de f composta com g. Vai ficar o quê? Vai ficar A no lugar do x, eu coloco o g. E o g quem? É seno de x, ó. Perceba que funcionou legalzinho, tá? Então, de fato, nesse exemplo, o f é a função exponencial e a g que está dentro é a função seno. Então, para a gente jogar na fórmula, só para lembrar, né, a fórmula da função composta é assim, ó, d dx de fg de x vai ficar o quê? Vai ficar a derivada da f avaliada em g de x vezes a derivada de g de x, tá? Então, sempre lembrando a fórmula aí para a gente poder usar. Quem é a derivada da f aqui, ó? A derivada da f, olhando lá no nosso rascunho, tá? Ou na propriedade 16, né? Ela vai ser quem? Ela vai ser a derivada da função a elevado a x. A derivada de a elevado a x a gente já sabe que é a elevado a x ln de a, tá? Não é nem difícil de lembrar, né? É a elevado a x ln de a. E quem é a derivada da g? A derivada da g de x é a função cosseno de x, tá? Bom, então jogando na minha fórmula aí, vai ficar o quê? Vai ficar o df, né? dx avaliado em g de x, vezes o dg dx. Quem é a minha df? df é a ln de a, tá certo? Então vai ficar a, no lugar do x a gente coloca o g de x, ln de a, vezes o dg dx. dg dx é quem? É o cosseno de x. Quem é o g de x? O g de x é o seno, então vai ficar a seno de x, ln de a, cosseno de x. Olha aqui, que grande que fica a derivada, hein? Ó, ficou grande. Mas é difícil? Não. É uma regra que se a gente aplicar, olhar primeiro e ver que é uma função composta, o cálculo ele não é difícil. Ó. Basicamente o que eu fiz foi aplicar a regra da função composta ou a regra da cadeia. Mas ficou grande, né? Se a gente não utilizar a regra da cadeia e tentar fazer direto, a gente não vai conseguir, tá? Só se a pessoa tiver habilidade, tiver acostumada a fazer, mas se você for tentar fazer direto, você vai se bagunçar aí. Então eu sempre indico, tem composição da função, localiza quem é a função f, localiza quem é a função g, no rascunho, vai lá no rascunho e faz isso, não é vergonha nenhuma usar rascunho, tá? A gente aprende assim, depois que você ganha habilidade, você não precisa mais usar rascunho, mas não é vergonha nenhuma, tá? Bom, a outra aí é... Cadê? A outra aí é a função a elevado a x quadrado mais 2x mais 1. Então, esse é o exemplo d dx, né? O exemplo 2. d dx de a x quadrado mais 2x mais 1. De novo, vou fazer a mesma coisa. Eu vou aqui no rascunho, vou aproveitar aqui, inclusive, aqui a setinha aqui para descer. Setinha não. Essa retinha aqui para fazer o desenho. Então, ó, quem é minha f de x? A minha f de x, lembrando que é o seguinte, ó, é a elevado a um determinado expoente. Então, qual a função mais externa? É a exponencial. Então, meu a de x, o meu f de x é a elevado a x. E meu g de x? Meu g de x é quem está dentro, que é x quadrado mais 2x mais 1, tá? Então, aqui a gente pode calcular a derivada de f em relação a x e pode calcular a derivada de g em relação a x para jogar na formulazinha que a gente tem aqui da função composta, tá? Da derivada da função composta. A derivada de f em relação a x a gente já sabe, já calculou inclusive aqui, já escreveu mais de uma vez, que é a elevado a x, ln de a. E a derivada da g, ó, ele é um polinômio, tá? Então, derivada de polinômio é fácil de fazer.
Então, só lembrando, né? A derivada de uma soma é igual à soma das derivadas, então eu vou olhar cada uma delas separadamente. Olha, derivada de x quadrado. Quem é a derivada de x quadrado? O grau vem na frente, então vai ficar 2. X elevado ao quê? 2 menos 1, que dá 1. Mais o 2 é o número, já vem na frente, e vai ficar a derivada de x. A derivada de x é 1, não vou nem colocar, mais a derivada do número 1. A derivada de uma constante é a própria constante, a gente não coloca, então deixa do jeito que está aqui. Tá bem? Bom, então jogando na fórmula vai ficar o quê? Ó? Só para lembrar, né? Então vai ficar o d dx de f avaliado em g de x vezes dg dx. Quem é a derivada da f? A minha f é a elevado a x ln de a. Então vai ficar a. No lugar do x, a gente coloca o g de x, né? Só lembrar, porque a derivada da função avaliada em g de x, ln de a, vezes o dg dx, que é 2x mais 2. Tá? Agora a gente coloca aqui um g. O g é x quadrado mais 2x mais 1, ln de a, 2x mais 2. Olha que tamanhão de derivada que ficou essa aqui. Ficou grande, ó. Também, porque envolvendo função exponencial acaba ficando grande mesmo a derivada, tá? Mas é difícil? Não, não é nada difícil. Como tem que fazer muito cálculo, a chance de errar aumenta quando você tem que fazer um cálculo só, né? Mas não é difícil, o processo calculacional é o mesmo. Bom, então fazendo um resuminho aí, né, das propriedades que a gente tem, eu vou fazer um resumo aí para a gente lembrar. A primeira propriedade era a propriedade da derivada de uma função elevada a um determinado expoente n. Ó, esse n aqui, qualquer número real, tá? Então, como é que é a derivada disso aqui? Então, x elevado a n e não n elevado a x, né? Ó, isso aqui é x elevado a m, né, n. Vai ficar o quê? O grau vem na frente e fica x elevado a n menos 1. Tá? Então, a gente tira 1 do expoente. A 1.1, né, não coloquei nem 2, eu coloquei como 1.1, porque na verdade ele vem dessa propriedade aqui, mas eu deixei ela claro aqui para a gente conseguir, para a gente lembrar dela, que é o seguinte: a derivada de uma constante é sempre zero, tá? Você deriva uma constante, a derivada da constante é zero. Então, essas duas propriedades são muito úteis quando a gente tem soma de polinômios ou polinômios mesmo grande, né? Então, essas duas propriedades são úteis. A segunda propriedade é o quê? A derivada de f mais g, né? A derivada da soma é igual à soma das derivadas. A terceira, se eu tenho uma constante, a constante sai fora da derivada, eu só derivo a função que está dentro, né? Então, constante sai do lado de fora. A outra propriedade é a regra do produto. Então, a derivada de um produto é a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá? Não é derivada do produto, não é o produto das derivadas. Não é, de jeito nenhum. É essa fórmula aqui. A derivada da razão, essa aqui é maior, né? Mas é mais difícil de lembrar, mas também não é tão difícil assim. Vai ficar o quê? A derivada de f por g vai ficar a derivada do numerador vezes o denominador menos a derivada do denominador vezes o numerador dividido pelo denominador ao quadrado. A derivada da função composta, né, eu até circulo porque essa aqui é uma das principais que a gente usa, que a gente mais usa é a derivada da função composta ou a regra da cadeia, se quiser usar também essa expressão, que é o seguinte, né? Quando eu tenho uma composição de duas funções, f composta com g de x, como é que é a derivada? Simples de lembrar, né? A derivada da função externa avaliada na g de x vezes a derivada de g de x. A derivada da função inversa, né? Então, a derivada de f menos 1 de x é igual a 1 dividido pela derivada de f em relação a x avaliada em f menos 1 de x. E aí aquelas propriedades mesmo envolvendo funções, né? A primeira é a derivada do seno é igual ao cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, a derivada da tangente é secante ao quadrado, a derivada da função cotangente
Se da tangente a secante ao quadrado da cotangente, eu acredito que é menos cossecante ao quadrado, tá? É menos cossecante ao quadrado. Se alguém fez a conta aí, depois pode confirmar para mim, menos cossecante ao quadrado de x. Da secante é secante de x vezes tangente de x. Então, secante vezes tangente. E da cossecante vai dar o quê? Menos cossecante de x vezes cotangente de x. Cotangente de x, tá. Beleza, ó. Obrigado. Então, é menos cossecante de x vezes cotangente de x. Isso. Pronto. Então, a gente tem essas montes de propriedade aí. A 14ª derivada exponencial é o próprio exponencial. A outra aí é a derivada da função logaritmo. Derivada de ln de x, que é 1 sobre x, a 15ª. E a última que a gente viu aí agora há pouco é a derivada da função exponencial em qualquer base agora, numa base de a qualquer, é a elevado a x vezes ln de a. Bom, vamos ver algumas aplicações aí agora, né? Agora vamos ver como é que a gente aplica a derivada em alguns probleminhas aí, tá? Uma aplicação da derivada no cálculo importante aí, além de ter aplicações na física, que eu vou falar também, né? Mas agora eu vou fazer aplicações geométricas. A primeira aplicação é o cálculo da reta tangente. O que vem a ser a reta tangente? Olha, uma reta tangente a uma curva, né? Então você tem uma função, olha bem, você tem uma função, essa função está em azul. O que seria a reta tangente passando por um ponto? A reta tangente passando por um ponto é aquela reta, para pensar um pouquinho, imagina que você pega um cabo de vassoura e encoste na função num determinado ponto, só toque nela, tá? Então imagine que essa função aqui fosse um objeto, um tobogã, tá? Um tobogã, aí você pega um cabo de vassoura e encosta em algum ponto do tobogã. Esta reta que só encosta num ponto ou passa por um único ponto, tá? Num único ponto, tá? Encostar. Quando você pega um cabo de vassoura, tá? E encosta no tobogã, você toca ele no tobogã, então você pode imaginar que você está tocando num único ponto. O único ponto não tem dimensão, tá? Ele não tem largura, nada. Ele é uma coisa assim, é uma quantidade abstrata, de tão pequenininho que ele é. Então a reta tangente é esse cabo de vassoura, tá? É, então essa reta tangente é importantíssima. Por quê? Porque, por exemplo, um exemplo que eu vou dar dentro da física. Quando você tem uma corda aqui, ó, você tem uma corda, deixa eu colocar uma outra página aqui, só para a gente fazer um desenho. Você tem uma cordinha, né? Ó, você tem uma corda. Na corda, você põe uma pedrinha aqui na ponta da corda aqui, ó. Tá? E roda isso aqui, né? Roda. Começa a rodar. Então isso aqui vai descrever um círculo, né? Então você pode até brincar, né? Fazer essa brincadeira na sua casa, né? Pega uma corda ou um barbante, né? Uma corda difícil, um barbante, e amarra uma coisa pesada na ponta dele. Tem que ser pesada porque se não colocar nada, você não consegue rodar o barbante, tá? Não consegue. Por causa do quê? Por causa do atrito entre o barbante e o ar, aí isso aí vai ficar, não vai conseguir rodar. Mas se você colocar uma coisa na ponta, uma moeda, alguma pedrinha, você consegue rodar. Se você chegar um momento, isso aqui está rodando, você corta o fio, o que vai acontecer? Isso aqui vai sair assim, ó. Vai sair desse jeito aqui, ó. Vai sair tangente ao círculo que ele inicialmente estava descrevendo, tá? Então, quando você tem uma corda, rodando uma corda nesse ponto aqui, você roda, isso descreve um círculo. Isso aqui é um movimento circular, tá? Se você chega um momento, você corta a corda, o que vai acontecer? Isso aqui vai descrever um percurso tangente ao círculo original que você tinha. Tá? Então, no ponto que você corta, você define essa reta tangente aqui. Ó.
Então, a trajetória dessa pedra ela sai tangente. Muita gente pensa que a pedra vai para lá. Não, ele não vai para lá. Ele vai continuar o movimento e vai sair na direção tangente. Tá? Bom, então isso é um exemplo de aplicação da reta tangente dentro da física. Tá? A gente tem uma infinidade de aplicações da reta tangente nesses movimentos. Por quê? Sempre quando você tem algum movimento descrevendo alguma trajetória, não precisa ser só circular, qualquer que seja a trajetória que você tem um móvel fazendo, então você imagina que o móvel está fazendo uma trajetória, então, se não houvesse o atrito, ele não conseguiria ele não conseguiria fazer a curva, né? A única movimento que ele consegue fazer é seguir em linha reta a partir de um ponto. Então, seguir em linha reta a partir de um ponto é seguir de modo tangente em relação àquele ponto. Porque quando você corta a corda, ele vai tangente àquele ponto? Porque você cessa de ter essa tensão, né, entre o fio e esse objeto. Ó, não tem força nenhuma atuando para isso aqui continuar o movimento circular. O que acontece quando você não tem força nenhuma para fazer um movimento circular acontecer? Vai acontecer o quê? Vai cair na lei de Newton da inércia, né? A primeira lei de Newton. O que vai acontecer? O móvel vai tender a manter um movimento retilíneo uniforme. Tá? Que a primeira lei de Newton é a lei da inércia. Se um móvel está parado, ele continua parado. Se ele está em movimento, ele continuará em movimento retilíneo uniforme. Tá? Ele não acelera nem para se não tiver força atuando no corpo. Tá? Bom, então uma aplicação aí que a gente vai fazer é o cálculo da reta tangente a uma determinada curva. Então, ó, eu dou uma curva, uma f de x, né, uma função de x, e escolho um ponto. Eu quero calcular a reta tangente, que é esta verde aqui, num ponto. Como é que a gente encontra a reta tangente? Só um detalhe, olha. Como é que é a equação de uma reta, qualquer que seja a reta? A equação de uma reta, na forma cartesiana, é assim. Tá? Na aula que vem de álgebra linear, ou seja, amanhã, eu vou ensinar vocês a encontrar a equação paramétrica da reta. Esta é chamada de equação cartesiana da reta. Ela só vale no plano. Agora, a equação paramétrica da reta, ela vale em qualquer que seja a dimensão. Por isso ela é mais útil. Mas no plano, a equação da reta é essa aqui. Y igual a x mais b. O y a gente chama de variável dependente, o x de variável independente, e a e b são os números que realmente caracterizam a reta. Só para lembrar, o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. O que o b identifica? O b está dizendo aonde a reta está cortando o eixo y. E o a está dando a inclinação da reta, tá? Ou seja, se o A for positivo, a reta vai ser para cima. Se o A for negativo, a reta vai ser para baixo. Vai ser uma coisa mais ou menos assim, tá? Então, a gente tem o desenho da reta no plano, ela é feito aqui, x, y, tá? Então, a equação da reta, ela vai descrever uma reta assim, né? Então, isso aqui, y igual a x mais b. Neste caso específico, a reta está para cima, está crescente, está subindo. Então, o A aqui vai ser o quê? Positivo para esse exemplo aqui. E o B é o quê? O B é exatamente esse ponto aqui, ó, onde ela está cortando o eixo Y. Então, para essa reta, eu sei que o A é positivo. Se eu tivesse uma reta descendo assim, ó, esse caso o A é negativo, porque ela está descendo, está decrescente. E o B é o quê? O B continua sendo o ponto em que ela corta o eixo Y. Tá bem? Então, para você encontrar uma reta, você precisa apenas de duas informações. Quais duas informações? Qualquer duas informações que você conseguir obter de uma reta. Por exemplo,
Uma reta, ela é completamente definida por dois pontos que ela passa. Se você desenhar dois pontos, ó, pega um ponto e um ponto aqui, isso aqui descreve de modo único uma reta. Olha, tem uma reta, só uma reta que passa por esses dois pontos aqui, de modo único. Então, essas duas informações são suficientes. Dois pontos pelo qual ela passa. Se você der 3 pontos pelo qual ela passa, você tem uma sobredeterminação. 3 pontos determinam uma reta só se forem colineares, tá? Mas se você der 3 pontos quaisquer, complica a hora de fazer o desenho. Então, eu sempre digo, quando o aluno quer fazer o desenho de uma reta, escolhe só 2 pontos para jogar na tabela e encontrar a equação encontrar a fórmula da reta, tá? Agora, uma outra forma de obter a equação da reta é, por exemplo, dar a inclinação da reta e um ponto pelo qual ela passa, que é que eu vou fazer aqui agora da reta tangente, tá? Então, vamos lá, vamos ver o que eu escrevi aqui, né? Então, imagine que queremos encontrar a reta tangente no ponto A, F de A. Na verdade, você fala, professor, cadê o A, F de A? Então, aqui seria o A e aqui o F de A, tá? Então, aqui é o ponto A e aqui é o ponto... E aqui a coordenada X do ponto... Esse é o ponto A, F de A, tá? A coordenada X dele é essa e a coordenada Y é ele. Então, é essa aqui. Então, eu quero encontrar essa reta verde tangente ao gráfico da função f de x, ó, esse gráfico aqui, tá? Então, essa reta verde aqui. Note que já sabemos que a derivada num ponto representa a inclinação de uma reta tangente ao gráfico naquele ponto. Exatamente isso. Lembra como é que a gente deduziu a tangente? Ou, desculpe, a derivada? A derivada ela foi deduzida usando o conceito do Newton. E a gente viu que se a gente quer calcular a reta tangente a uma determinada função num determinado ponto, essa reta tangente ela tem como inclinação a derivada da função. Isso já foi feito inclusive na primeira aula de derivada. Tá? Então, qual a interpretação geométrica da derivada? A interpretação geométrica da derivada é a inclinação da reta tangente num ponto. Então, se eu quero encontrar a reta tangente, que é a verde, passando por este ponto, uma informação eu já tenho. Qual a informação que eu já tenho? Eu já sei que a inclinação da reta verde, ela é igual à derivada da função neste ponto aqui. Eu só preciso de mais uma informação. Qual a outra informação que eu dou? Este ponto pelo qual ela está passando. Tá? Então, as duas informações que eu estou dando para a reta tangente é a inclinação da reta tangente, que é igual à derivada da função nesse ponto, e o ponto pelo qual ela está passando. Aqui no caso é A, F de A. Ou, o jeito que estava aqui, eu acho melhor de deixar x0, f de x0. Ó, vou trocar para x0, f de x0, porque o a eu estou guardando para o coeficiente angular da reta. Então, vou deixar assim. Ó. Muda alguma coisa? Nada no cálculo nenhuma, mas só na notação para a gente não confundir a notação. Então, vou deixar aqui, ó, x0, f de x0. Tá bem? Bom, então, ó, a equação da reta é isso. Então, se eu quero para a reta tangente, eu já sei quanto que vale esse A aqui. Esse A é a inclinação da reta. E como eu quero a reta tangente, quem que é o A? O A já é a derivada da função avaliada onde? No ponto no qual ela está passando. Então, eu já sei que o A é igual à derivada. Então, para a reta tangente, a inclinação da reta tangente num determinado ponto é igual à derivada naquele ponto, ou seja, é igual ao df dx avaliado em x0. Tá? Bom, agora a gente precisa encontrar quem é B, porque o A a gente já sabe, mas a gente ainda precisa encontrar quem é B. Como é que a gente encontra quem é B? A gente usa a outra informação que a gente tem. Qual a outra informação que a gente tem? Que a minha reta está passando no ponto x0, f de x0. Essa é a informação que foi dada.
Então, dizer que a reta é tangente e passa no ponto x0, f de x0, você já está dando duas informações. Quais as duas informações? A primeira é que a inclinação da reta é igual ao valor da derivada no ponto, que foi essa que eu fiz. E a segunda informação é que ela está passando neste ponto aqui. Então, estar passando neste ponto, eu consigo deduzir quem é o valor do b, tá? Que é o que eu vou fazer aqui, continuando aqui, né? Então, para isso, note que temos mais uma informação que é o ponto no qual a reta tangente passa ao gráfico. Ou seja, a reta passa no ponto x0 e f de x0, tá? Então, o que acontece para a gente encontrar o valor de b? Então, aqui está dizendo que quando o x vale x0, o y vale o quê? F de x0. Isso que quer dizer que ela está passando no ponto x0, f de x0. Se você olhar para o desenho aqui da nossa reta tangente, ó, ela está passando nesse ponto quando o x vale x0, que é isso aqui. Quanto que vale o y? O y está valendo o f de x0, tá? Sempre lembre que o f de x ele é identificado como a coordenada y e o x é identificado como a coordenada x mesmo. Então, se você dá um ponto no seu plano, um ponto sobre o seu gráfico, um ponto x0, f de x0, a coordenada x é a coordenada x mesmo, e o f de x0 ele corresponde à coordenada y, tá bom? Então é isso que a gente tem. Então a gente já sabe que a nossa função, tá? O nosso gráfico, ele passa no ponto x0, f de x0. Agora eu vou deduzir para vocês a fórmula aí, que depois também a gente vai ter, e se a gente quiser a gente pode usar. Então o que a gente sabe? Ó, a gente já sabe que a equação da reta tangente nossa tem isso como propriedade. Você fala, professor, cadê o a? O a eu já sei que é igual ao valor da derivada da função no ponto, tá? Porque é tangente. Aí eu uso a outra informação, que quando x for x0, o y é f de x0. Olha, eu substituo x por x0, tá vendo? E o y eu coloco quem? O f de x0. Então, ó, eu consigo encontrar b aqui, porque isso aqui vai ser um número conhecido, isso aqui é um número, isso aqui é um número também. Então, para achar o b, o que eu faço? Eu passo essa quantidade aqui para o lado de lá, tá? Eu só inverti o lado, porque sempre há incógnita, eu gosto de deixar do lado esquerdo e o conhecido do lado direito, tá? Então, eu passei o b para lá, né? Só inverti as posições. Então, ó, o b está do lado de cá, o f de x0 está contrário ao b, então não muda o sinal. Mas o df de x0 vezes x0, ele passou do lado contrário a b, então ele veio como menos, tá? Então ficou, o b é o f de x0 menos df de x0 dx avaliado em x0. Então o que eu faço? Eu venho no lugar do b e substituo quem é ele. Olha. Então jogo aqui na fórmula e chego nesta fórmula aqui, ó. Então quem é meu y? O y meu é df de x0 dx vezes x, mais o b é f de x0 menos df de x0 dx vezes x0. Você fala, professor, não dá para simplificar esta fórmula, tem uma forma muito simples da gente lembrar? Tem. Uma forma, inclusive, simples da gente lembrar. Então, a equação da reta tangente, passando pelo ponto x0, f de x0, é essa aqui, ó. A equação da reta tangente. O que ela vai ser? No lugar do a, vai ser a derivada da função no ponto, x menos x0 mais f de x0. Olha como é que é simples de lembrar a equação da reta tangente, tá? Então, esta equação da reta tangente que a gente tem para nossa expressão, tá bom? Alguma pergunta aqui? Vou fazer exemplo. Tá? Então, vamos fazer um exemplo. Então, o exemplo que eu tenho aí é o seguinte, olha. Seja a função f de x igual a seno de x. Encontre a reta tangente ao gráfico da função seno de x no ponto π sobre 4 seno de π sobre 4. Tá? E faça o gráfico. Tem espaço aqui? Bom,
Não, eu vou colocar uma página a mais. Só um detalhe, como é que é o gráfico da função seno? Eu vou fazer aqui o gráfico da função seno, depois a gente junta tudo, tá? O gráfico da função seno é assim, ó. Eu gosto de fazer o gráfico da função seno, ela é assim, ó. Sobe, desce, sobe, assim. Tá descrevendo, para lá também vale, né? Sobe, desce. Quando a gente faz o gráfico da função seno, vale a pena a gente marcar alguns pontos importantes. Quais são os pontos importantes quando a gente marca para as funções trigonométricas? O zero. O próximo importante é o π sobre 2. Perceba a diferença. Por que o π sobre 2 é importante? Porque é um ponto que a função está atingindo um máximo. O zero é importante porque é onde a função se anula. Então, π sobre 2 ela atinge um máximo. O próximo ponto importante é esse aqui, onde ela anula de novo, que é o π. Depois o próximo ela está mais negativo que ela chega, que é 3π sobre 2. Depois 2π. Aí repete, né? É só somar 2π em cada um deles e vai repetindo. Então, esses são os pontos importantes. Olha, eu quero fazer o gráfico da função e a reta tangente no ponto π dividido por 4. Π dividido por 4 é mais ou menos este aqui, ó, que é a metade de π sobre 2. Então, o π dividido por 4 é esse aqui. Tá? A verde ficou muito claro. Deixa eu pôr, vou fazer ele de outra cor. Eu vou fazer cinza. Então, esse aqui é o ponto π sobre 4. Quem é a imagem deste ponto? Seria este aqui, né? Esse aqui, então, é o seno de π sobre 4. E eu quero encontrar quem? Eu quero encontrar a equação desta reta aqui, ó. Esta reta tangente. Então, ó, o que eu quero encontrar é a equação desta reta aqui. Então, a pergunta para o exercício é encontrar essa equação rosa aqui. É magenta, né? Encontrar essa magenta aqui. Então, o que a gente faz? Basicamente é jogar na formulazinha, né? Então, a formulazinha que a gente tem para a reta tangente, então, ó, a reta tangente por um ponto é dada por isso aqui, ó, y igual a df dx avaliada no ponto x0, f de x0, né? X menos x0 mais f de x0. Ó. Inclusive é fácil de lembrar, tá? Não precisa nem escrever no braço aí, é muito simples de lembrar a fórmula. Então, o que a gente tem? Olha, o que foi dado para a gente? Foi dado que o ponto que a gente vai usar, o x0 nosso é π sobre 4, tá? Através deste ponto aqui e da minha função, da f de x, a gente acha tudo. A função f de x é o seno de x, tá? Então, o que a gente precisa? Olhando para a nossa fórmula, o que a gente precisa? Ó, o y e o x eu não vou substituir nada porque eles são as variáveis. O x é a variável independente, o y é a variável dependente. Eu vou precisar substituir x0. x0 já tem, que é π sobre 4 foi dado. Vou precisar do f de x0. Quem vai ser o f de x0? Então, o f de x0 vai ficar, o x0 é π sobre 4, né? Deixa eu colocar o f de x0, então é f de π sobre 4. Quem é o meu f? O meu f é a função seno, que é a função que eu dei que eu quero encontrar a reta tangente. Então, vai ficar seno de π sobre 4. Seno de π sobre 4, lembrando daquela tabelinha que a gente tem envolvendo seno e cosseno, isso aqui é raiz de 2 sobre 2, tá? O seno e o cosseno em π sobre 4 valem a mesma coisa. O ângulo em que o seno e o cosseno são iguais é no ângulo π sobre 4. π sobre 4 é 45 graus, tá? Se você quiser fazer a mudança para graus, é 45 graus. Por quê? Porque π é 180 graus, 180 dividido por 4 dá 45. Mas a gente usa sempre como função radiano e não grau, tá? Lembrando disso. Então, ó, eu já sei quem é o x0, já sei.
Já sei que é um f de x0, falta encontrar quem é a derivada. O que eu faço? É só derivar a função. Então vai ficar d dx. Qual que é a derivada da função seno? Então vai ficar o d dx de seno de x, que vai ficar o quê? Cosseno de x. Eu preciso fazer o que agora? Eu preciso pegar essa função e avaliar ela em qual ponto? No ponto x0. Quem é o ponto x0? É o ponto π sobre 4, tá? Então isso aqui vai ficar cosseno de π sobre 4. Quanto é o cosseno de π sobre 4? Também é raiz de 2 sobre 2, tá? Nesse caso específico, eu escolhi um grau aí, né? Um valor de x que era bom de trabalhar, tá? Que ficava simétrico, o seno e o cosseno davam iguais, então vai dar uma reta bonitinha. Então, como é que é a equação da reta? É só jogar agora na fórmula, tá? A gente já conhece tudo. Então, ó, o y é o que a gente quer achar, então vai ficar y igual a o df dx0 é raiz de 2 sobre 2, x menos π sobre 4, mais raiz de 2 sobre 2. Essa é a equação da reta que a gente tem, tá? Vamos lá no GeoGebra fazer o gráfico para ver como esse é o gráfico do seno, tá? O gráfico da reta tangente, ela é y, né, igual a raiz de 2 sobre 2, então a raiz a gente escreve como 2 elevado a 0,5. Dois elevado a 0,5. Demora mais eu escrever do que eu fazer a conta. Dividido por 2 vezes x menos π dividido por 4 mais raiz de 2, 0,5 dividido por 2. Olha lá, que legal. Ó. Você consegue ver a reta tangente aí? Ó? Então, essa aqui é a reta tangente. Ó. Ela está encostando só nesse ponto, que é o ponto π sobre 4, que é... π sobre 4, numericamente, o π vale 3,14. Então, se você quiser achar π sobre 4, só para você saber mais ou menos quanto que ele vale, π sobre 4 é 0,78. Então, esse ponto aqui é mais ou menos em que ela está encostando, é 0,78, mais ou menos aqui. Tá? Se a gente quiser marcar o ponto, a gente consegue. Ó. Eu acho que dá. Vamos ver. π. Então, y igual a seno de π sobre 4. Esse aqui é o ponto, exatamente aqui, onde ele está passando. Então, essa reta azul é a reta tangente ao gráfico da função seno no ponto π sobre 4. Tá? Vamos ver se tem outro exemplo aí. Se tiver, a gente faz mais um exemplo. O próximo exemplo é a reta perpendicular. Tá? Além da reta tangente, a gente pode encontrar a equação da reta perpendicular. Como é que é a reta perpendicular a um ponto? Tá? Então, graficamente, a gente tem dois tipos de retas que são importantes na nossa figura. Olha, a reta tangente, né, dado o gráfico num ponto, a reta tangente a gente já sabe, ela encosta no ponto, ela faz assim, né, encosta. E a reta perpendicular, qual propriedade que ela vai ter? Ela vai fazer um ângulo de 90 graus, mas um ângulo de 90 graus em relação ao quê? Em relação à reta tangente. Então, a reta perpendicular ela vai ser assim, ó.
A vermelha é perpendicular, ó. Ela faz um ângulo de 90 graus com a reta verde, tá? É isso que a gente tem. E como é que é então a equação da reta perpendicular? Então, passando por um ponto. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar aí é a inclinação da reta perpendicular. Então, a gente tem que identificar a propriedade dessa reta perpendicular em relação à derivada. A tangente a gente já viu, que a tangente, a reta tangente, ela tem como inclinação a derivada da função. E a perpendicular, qual propriedade que ela vai ter, né? Então, ó, dado uma reta y igual a x mais b, uma reta perpendicular a esta reta aqui, olha, de equação dada como y igual a mx mais n, ó, uma outra reta de uma outra equação, como é que a gente denota a reta como notação? A gente escreve assim, ó, a reta 1 ela é dada por esta equação. A reta 2, né, é dada por esta equação aqui, ó, y igual a mx mais n. Qual a relação entre m e a? Ó, entre m e a, essa é a relação. Qual a relação entre os coeficientes angulares das retas? Então, a relação é a seguinte, ó, o produto de m, que é o coeficiente angular da segunda reta, vezes o da primeira reta, m vezes a dá menos 1. Tá? Então, deste produto aqui, a gente consegue tirar o quê? A gente consegue tirar que o m é igual a menos 1 dividido por a. Tá? Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. É porque eu deixei, continuei ela projetada aí, não voltei para anterior, então se tiver alguma dificuldade, vocês me digam. Bom, então o que a gente vai ter aí? A gente vai ter que o m vezes a é igual a menos 1, ou seja, o m é igual a menos 1 sobre a. Tá certo? Então, a minha equação da reta tangente, desculpe, da reta perpendicular, ela já vai ser assim, ó. Uma propriedade que a gente já vai ter em relação anterior, ela vai ficar assim, né? O y é igual a menos x sobre a mais n, tá? Então, a relação entre uma reta e uma perpendicular àquela reta ali, a gente já sabe que isso aqui é uma propriedade, tá? Vai ficar menos 1 sobre a como a inclinação da reta perpendicular. Aí você fala, professor, como é que eu encontro a reta perpendicular a uma curva num determinado ponto? Bom, a gente vai usar o que a gente sabe. O que a gente sabe? A gente já sabe que a reta tangente a uma curva num ponto é igual à derivada. A gente também já sabe que a inclinação da reta perpendicular vai ser menos 1 dividido pela inclinação da reta original. Então, usando essas duas informações, a gente já consegue encontrar a inclinação da reta perpendicular a uma curva num ponto. Por quê? Que vai ser menos 1 dividido pela derivada da função no ponto, tá? Então, a informação que a gente vai ter, né, vai ser exatamente esta aqui, ó. Então, se o A é a inclinação da reta tangente dada pela derivada da função avaliada no ponto, a reta perpendicular vai ter como inclinação menos 1 dividido pela derivada no ponto, tá? É o que a gente sabe aí, porque por causa da propriedade de funções de retas perpendiculares a um ponto. Bom, então uma outra coisa que a gente pode chamar reta perpendicular o nome que a gente pode dar também é reta normal, tá? Então outro nome que uma reta perpendicular pode ganhar é uma reta normal. Aqui eu coloquei um exemplo, mas esqueci de obter a fórmula. Então vou obter a fórmula aqui antes de fazer o exemplo. Deixa eu copiar o exemplo aqui. Eu coloco a fórmula, depois eu
eu faço o exemplo, tá? Então vamos lá. Então eu vou copiar aqui. Bom, então, ó, vamos encontrar a fórmula, né? Então, qual é a fórmula que a gente tem? Então, ó, então a fórmula, opa. Então, vamos acompanhar os cálculos aí, né? Então, a fórmula, quero verde não, eu quero azul. A fórmula para a equação da reta perpendicular. Como é que vai ficar essa fórmula aqui? Então, a gente já sabe que a reta perpendicular ela vai ter isso aqui, passando por ponto, né? Deixa eu pôr o ponto que ele está passando. Passando no ponto x0, f de x0, tá? Então, a gente já sabe que o nosso y vai ser menos 1 dividido por df dx avaliado em x0, x, mais o b aí que a gente tem. Então, quem que a gente quer encontrar aqui para a fórmula? O a, ou seja, o coeficiente angular da nossa reta, a gente já tem, que é menos 1 dividido pela derivada da função. Eu preciso encontrar quem? O coeficiente linear. Qual a segunda informação que foi dada? Foi essa aqui, que a minha reta perpendicular está passando no ponto x0, o f de x0, ou seja, quando x é x0, o y é igual a f de x0. Então, usando essa informação, a gente vai ter o quê? Então, jogando na fórmula, vai ficar o quê? F de x0 igual a menos 1 dividido pela derivada da função no ponto. No lugar do x, eu troco por x0 mais b, tá? Então, quando o x for igual a x0, o y é igual a f de x0. Bom, agora é só fazer a conta, né? Como é que a gente faz esse cálculo aqui? Então, esse cálculo é feito assim. Então, continuando o cálculo ali, né? Ó, a setinha continua aqui. Eu tiro o mínimo entre o fator que está aqui embaixo e o fator que está em b. B é 1, né? Então, vai ficar o quê? F de x0 igual a menos x0 mais b df de x0 dx, né? Dividido por df dx de x0. O df de x0 está aqui embaixo, eu passo para lá multiplicando. Então, vai ficar o quê? Vai ficar f de x0 df de x0 dx igual a menos x0 mais b df dx x0. Ó, continua o cálculo aqui, tá? Tá seguindo a setinha ali. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer, e eu sempre tento fazer, é o b é incógnita, então eu vou deixar ele do lado esquerdo. Então vai ficar b df dx x0 igual ao quê? O x0 está do lado de b, ele vai passar do lado contrário a b, então ele vai vir como mais. O f de x0 df de x0 já está do lado contrário a b, então não vai mudar o sinal. Então vai ficar df de x0 dx vezes f de x0, tá? Mais x0, ou seja, finalmente a gente encontra que b vai ficar df de x0 dx vezes f de x0 mais x0 dividido por df de x0 dx, tá? O b vai ficar essa coisa bonita aí. É claro que a gente vai conseguir simplificar a nossa expressão para a gente conseguir obter alguma coisa mais simples. Vocês vão ver que vai ficar bem mais simples o cálculo aí com a fórmula final, tá? Então, vou pôr uma página a mais aqui. Bom, então voltando aqui, continuando o cálculo, ó, o que eu sei? Eu sei que o meu y tem como equação isso aqui, ó, menos 1 dividido por df de x0 dx vezes x mais b. No lugar do b, a gente coloca quem é ele, tá? Que é essa coisa grande aqui. Então, o y vai ficar o quê? Y igual
a menos 1 df dx0 dx mais b, que é essa coisona grande aí. df dx0 dx, f de x0 mais x0, isso tudo dividido por df dx0 dx. Tá? Dá para juntar alguma coisa aí? Dá. Dá para a gente juntar o quê? Olha, o mínimo entre os dois é o mesmo, tá? Então, aqui vai ficar y igual o quê? O mínimo entre os dois termos aqui é o df dx0 dx. Então, aqui vai ficar df dx avaliado em x0 é menos 1 vezes x, né? Faltou um x aqui. Vezes x. Tá, tem um x aqui, ó. Então, vezes x. Então, é menos x. O x0 dá para juntar lá, ó. Mais x0. Tá bem? Ó, juntei esses dois aqui. Agora, mais df dx0 dx vezes f de x0 dividido por df de x0 dx. Por que eu separei desse jeito aqui? Por um motivo muito simples. Eu vou conseguir cancelar esse df dx0 com esse aqui, ó. Consigo cancelar, porque tem em cima e tem embaixo, a gente pode cancelar. E perceba que esses três termos aqui são exatamente os três termos que a gente tem em cima, ó. Que é menos x, está aqui. df dx0, df dx avaliado em x0 vezes f de x0, está aqui. Mais x0 dividido por df de x0 dx está aqui. A hora que eu cancelo esse com esse, some, sobra o f de x0, então, no final das contas, vai ficar o quê? Y igual o quê? Menos 1 sobre df dx x0, x menos x0, mais f de x0. Olha como ficou simples a nossa fórmula da reta perpendicular. Ó, essa é a perpendicular. E olha como é que é a reta tangente, olha. E a tangente era assim. Era df de x0 dx, x menos x0, mais f de x0. Olha como é que a relação entre elas é muito fácil de lembrar. Isso aqui é a tangente. Qual a diferença de uma para outra? Só a inclinação. Olha lá, ó. Aqui a inclinação é a derivada, a reta perpendicular é menos 1 dividido pela derivada, tá? Então aquela conta foi só para justificar e eu não jogar direto a fórmula, tá? Eu fiz a conta para vocês não acreditarem sempre que matemática é um exercício de fé, tá? Matemática é um exercício que a gente faz conta, a gente só consegue desenvolver a ciência, e a matemática sendo parte de ciência, a gente duvida. Porque se a gente sempre acredita, a gente não faz, não vai para frente, tá? Então a gente tem que duvidar, fazer a conta, identificar o que está sendo feito, tá? Então isso é importante. Isso aí vale para qualquer área da ciência, também vale matemática. Então a gente tem a equação da reta perpendicular e da tangente. Muito fácil de lembrar, tá? Então a hora da gente fazer o cálculo aqui, a gente não vai ter dificuldade. Então vamos lá fazer o exemplo que estava ali logo abaixo. Eu não tinha colocado a conta porque como era imediata, né, colocar a fórmula, eu falei, não vou pôr, mas aqui eu achei que valia a pena fazer mesmo o cálculo e a gente identificar a equação da reta perpendicular e a reta tangente, para vocês verem que é muito simples a relação entre elas. Então vamos lá. Então a função que eu tenho aqui, a próxima é, seja f de x igual a cosseno de x, que agora não é mais, eu não pus seno, eu pus uma outra diferente, cosseno. A relação entre seno e cosseno é muito parecida, a gente já sabe, inclusive, como é que é o gráfico da função cosseno. O gráfico da função cosseno ele é assim, ó.
Ele é assim, o gráfico assim, ó. Tá? Ele começa em x igual a 0, ele vale 1. Então ele vale 1 aqui. Então aqui em 0 aqui ele vale 1. O próximo ponto importante é π sobre 2. Em π sobre 2 o cosseno vale 0. O outro é π. Em π ele vale menos 1, né? Ó, menos 1. O outro é 3π sobre 2, ele vale 0 de novo. E o outro ponto é 2π. Então ele fecha o ciclo, né? Uma função, a função seno e cosseno, elas são periódicas de período quanto? 2π. Então, de 0 até 2π, ela descreve um período completo. Tá bem? Eu estou pedindo para fazer o gráfico da função cosseno de x e encontrar a reta tangente em qual ponto? Em π sobre 4. π sobre 4 é mais ou menos este aqui, ó. Então, aqui π sobre 4. Então, eu quero encontrar a reta tangente, que vai ser essa reta verdinha aqui, ó, essa tangente. Depois a gente vai lá no GeoGebra e faz o desenho. E a reta normal. A reta normal vai ser o quê? Essa reta aqui, olha lá que bonita, ó, fazendo um ângulo de 90 graus entre ela aqui, ó. Então, essa é a normal. E a verdinha é a reta tangente. Tá? Bom, então vamos fazer o cálculo aí. Então, basicamente, o que eu vou fazer vai ser jogar na fórmula. Então, só para lembrar a fórmula da reta tangente. A tangente é assim. Então, a gente já calcula um, já encontra duas ao mesmo tempo, ó. É a derivada da função x0, x menos x0 mais f de x0. E da normal ou perpendicular, que é a mesma coisa, tá? Ou perpendicular, vou colocar aqui, né? Perpendicular. Ela é assim, y igual a menos 1 df dx x0, x menos x0 mais f de x0. Então, o que eu preciso encontrar para encontrar cada uma das equações? Só preciso encontrar quem é isto aqui, isto e isto, tá? Para eu encontrar a equação da reta tangente. E da normal já sai de graça, porque se eu sei isso, eu já também sei isso aqui eu sei, isso aqui eu sei. Então, vamos lá, encontrar. Ó, o x0 foi a coordenada dada, que é π sobre 4. Como é que eu consigo encontrar o f de x0? O f de x0, ele é o cosseno, né, que é a função dada, do ponto π sobre 4. Quanto é cosseno de π sobre 4? Cosseno de π sobre 4, ele é igual a seno de π sobre 4. É o único ponto do primeiro quadrante que o seno e o cosseno têm sinais iguais, valores iguais, tá? O seno e o cosseno se igualam em 45 graus. Eles vão ser igual de novo, 45 mais 180 graus. Eles vão ser iguais de novo. 45 mais 180 dá 225 graus, que é π mais π sobre 4, que dá 5π sobre 4. Tá? Então ele vai ser igual de novo ali. Mas aqui em π sobre 4, aqui vai dar raiz de 2 sobre 2, o valor do cosseno. Para jogar na fórmula, a gente precisa também do quê? A gente precisa encontrar o valor da derivada da função no ponto. Olha, se a função nossa é f de x igual a cosseno de x, como é que a gente encontra a derivada? É só vir e derivar, né? A derivada da função aqui vai ser a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno de x, tá? Então, eu quero o quê? Eu quero a derivada da função avaliada onde? No ponto π sobre 4. Então, vai ficar menos seno de π sobre 4, ou seja, menos raiz de 2 sobre 2, porque seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, por causa do sinal de menos, a gente coloca aí o negativo. Então, quais são as informações que a gente tem que substituir para encontrar a equação da reta? O x0, que está aqui, dado. O f de x0, que a gente encontrou jogando da função.
e a derivada da função que está aqui, que a gente vai poder jogar na expressão. Então, jogando na expressão, a reta tangente, vai ficar o quê? Vai ficar y igual a menos raiz de 2 sobre 2x menos π sobre 4 mais raiz de 2 sobre 2. Vai, professor, de onde você está tirando isso? Estou tirando da fórmula, né? Essa aqui. A derivada da função é menos raiz de 2 sobre 2, está aqui, ó. X menos x0 é π sobre 4, então x menos π sobre 4, mais f de x0, que é raiz de 2 sobre 2. E da reta perpendicular, vai ficar o quê? Vai ficar y igual a menos 1 dividido por menos raiz de 2 sobre 2, x menos π sobre 4, mais raiz de 2 sobre 2. Olha, dá para eu arrumar isso aqui, tá? Por que dá para eu arrumar isso aqui? Aqui é menos, com menos já vai dar mais. Então, eu vou escrever isso aqui. Deixa eu separar aqui, né? Então, deixa eu circular. Essa aqui é a reta tangente. E a reta normal. Então, vai ficar o quê? Vai ficar y igual ao quê? Menos com menos vai ficar mais. E 1 dividido por raiz de 2 sobre 2, o que a gente pode fazer? Conservo de cima, multiplico de baixo invertido. Então, é 1 vezes 2 dividido por raiz de 2. Se você quiser ainda, dá para simplificar mais um pouco. Por quê? 2 raiz de 2 eu posso multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, raiz de 2. Eu disse para vocês que não precisa racionalizar, mas algumas vezes vale a pena. Porque aqui vai simplificar. Por que vai simplificar? Porque vai ficar o quê? 2 vezes raiz de 2 em cima, e embaixo vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2, que é quanto? Que é 2. Ó, você consegue cortar o 2, então vai dar só raiz de 2. Então, 1 dividido por raiz de 2 dividido por 2 dá raiz de 2. Ó, fica mais simples. Então, aqui vai ficar raiz de 2, x menos π sobre 4, mais raiz de 2 sobre 2. Tá aqui, né? Essa é o GeoGebra, né? Que a gente tinha era a função seno, agora eu vou fazer a outra. A outra que eu tenho é a função cosseno. Então, é cosseno de x, a nova função. Deixa eu apagar tudo. Não, vou aproveitar. Só que às vezes eu vou tentar aproveitar, ele é teimoso, eu escrevo, ele apaga, escreve outra coisa que ele quer. Não, que ele deixou. Ó, esse aqui eu vou apagar. Deixa eu deletar. Apagar. Bom, a reta tangente agora é menos raiz de 2 sobre 2, então é fácil, porque vai ficar menos aqui, ó. Então a gente já sabe que essa aqui é a tangente. Olha lá que legal a tangente, tá vendo? Essa é a equação da reta tangente, essa é azul. Então eu aproveitei aqui porque facilita na hora de escrever. E para eu escrever a reta normal, deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Então, se vocês quiserem fazer, por exemplo, se eu der um exercício, se vocês quiserem fazer no GeoGebra o gráfico, fique à vontade. Tá? Oi. Então, vamos supor, se eu pegar essa reta tangente, ela vai se repetir várias vezes, né? Essa reta tangente aqui, ela não se repete, só tem uma. Não, desculpa, deixa eu só terminar. Ah, tá, desculpa. Ela vai separar, ela vai ter uma paralela a ela lá em cada onda da outra gráfica. Sim. Por exemplo, aqui, né? Eu posso fazer a outra para você ver. Qual seria a outra reta tangente a esse ponto? Quer ver? Eu vou fazer ela para você ver. Porque se jogar direto na fórmula dá. Eu não sei porque que travou aqui, não quer deixar eu fazer. Sei lá o que eu fiz aqui. Pera, eu vou ter que... E ontem você descobriu o que era com a caneta? Era pilha mesmo? Eu acho que era frio. Porque não fiz nada e funcionou.
Tá? Ó, tem que fazer tudo de novo aí. Travou o negócio aí. Ó, então o gráfico era g de x, né? Não, é y, né? Y igual a 2 elevado a 0,5 dividido por 2. Opa, o ruim é escrever, né? Opa, dividido por 2. Dividido por 2 vezes x menos π dividido por 4 mais 2 elevado a 0,5 dividido por 2. Tá? Só que o sinal aqui era menos. Tá bem? Então essa aqui é a reta tangente. Aí você me disse, professor, teria uma reta tangente paralela a essa? A próxima paralela a essa, tangente a essa aqui é o gráfico, seria quando ele se repete de novo. Então ele se repete de novo em π sobre 4 mais 2π. Quanto é π sobre 4 mais 2π? Π sobre 4 mais 2π dá 8π, 9π sobre 4. Então vamos fazer o gráfico aí, ó. Ficaria assim, né? O próximo gráfico ficaria o mesmo que está aí, que é menos. Eu tentei, travou porque eu tentei copiar o de cima e jogar aqui. Eu vou ter que escrever tudo de novo. Dividido por 2 vezes x menos 9π sobre 4. Então é 9 vezes π dividido por 4. E o ponto o valor da função no ponto é exatamente igual, não muda. O f de x0 não muda. O que muda de uma reta para outra quando ela se repete? É só o ponto que ele está. Aqui era π sobre 4, o outro vai ser 9 vezes π sobre 4. Mas o f de x0 continua sendo a mesma coisa. 0,5 dividido por 2. Tá? Opa. 0,5 dividido... Não. 0,5. Faltou eu dividir por 2. Dividido por 2. Olha lá, tá vendo? Consegue ver as duas retas aí, ó? Elas são paralelas. Ó, essa reta aqui é paralela. A verde é paralela à azul. Elas nunca se encontram. Elas têm a mesma inclinação e são tangentes a 2 pontos da minha reta. Se você for fazer o próximo também. Como é que ficaria o gráfico do próximo? Ficaria menos 2, raiz de 2 sobre 2, x menos, só somar 2π em 9π sobre 4. 2π em 9π sobre 4 vai dar 17π sobre 4. Tá? Então só vai mudar o ponto. Então a gente consegue fazer um monte de reta aí. Agora vamos fazer a normal? A normal não fiz ainda. Então, fazer a normal agora. A normal, a gente já fez a conta, vai ficar 2 elevado a 0,5, que é a raiz de 2, vezes x menos π dividido por 4, mais 2 elevado a 0,5 dividido por 2. Olha lá, que bonitinho que ela ficou. Ficou por 2? Não, foi por 3? Não, por 2. Olha lá que bonitinho que ficou a nossa reta. A normal aí. Então, a azul e a vermelha, a azul, ela é perpendicular à reta vermelha. Faz um ângulo de 90 graus aí. Tá? Você fala, professor, por que está perpendicular à reta verde também e a outra reta verde? Porque a reta verde é paralela à vermelha. Então, se você tem uma reta que é perpendicular a uma reta que é paralela a ela, continua dando 90 graus. Tá? Então, se a gente for calcular a perpendicular aqui também, ó, passando por esse ponto, ela vai ser paralela à vermelha. Tá?
Então é legal. Ó, o gráfico aí. O GeoGebra faz um gráfico legal. Em duas dimensões é muito bom o gráfico do GeoGebra. Tá? Bom, então é